Por último, uma palavra que descreveria o Auen. Uma palavra só? Caramba, acho que força. União. A palavra principal pro Auen é felicidade. Alegria. União, família. Amor. É aquela paixão, aquele amor pela bola que zera o teu jogo. Você não pensa em outra coisa. Conquistar. Motivação. Terapia, né? Maravilhoso. A gente fala que é família, né? Que o Auen é uma grande família. Alegria. Família. É isso. Treino. Família. Sensacional. Palavra harmonia. Pra mim hoje é amor. Amor. Acho que eu consigo colocar alguma coisa. Bola. Prazer. Motivação. Determinação, determinadas. Qual é amor, paixão, né? O que significa a palavra Auen. E é muito forte. E sempre quando eu vou tentar explicar o que significa Auen para as pessoas, que as pessoas perguntam o que é Auen? Eu falo, sabe a sensação quando você zera o jogo? Que você tá... Cara, zerei o jogo. Tipo, é o Auen. Aquele momento, o melhor momento que você tem é o Auen. É o que significa o Auen. Espiritualidade, a conexão com Deus, é o Auen. E é isso que é isso. O Auen. O Auen é, tipo assim, completa a minha alma, meu ser, né? Então, não consigo me ver em outro lugar, porque lá eu me sinto bem, eu me sinto completa, entendeu? Então, não tenho vontade de buscar outro lugar, né? Eu sei que ali é o meu lugar, né? E como muitas outras meninas que também se sentem bem ali, né? Então, é basicamente isso. Cara, o Auen é tipo, eu me vejo muito, é tudo que eu acredito no futebol, porque trata a pessoa diferente, não é bola. Futebol é o menos importante aqui. A gente resgata o ser humano, a gente entende que aqui é um desafogo para elas, que elas chegam com N problemas e a bola é um instrumento que desafoga elas. Então, para mim, é tudo que eu acredito. Eu acho que futebol a bola em si ela é uma coisa que a gente agrupa, a gente acolhe, a gente, faz um a mais. Então, para mim, o futebol sempre foi um a mais. Não foi só jogar, ganhar ou perder, não. Para mim, isso é o que menos importa. Então, é uma coisa que eu prego desde que eu entrei no Auen, que, tipo, ganhar é o que menos importa. O que importa é a evolução delas saírem daqui felizes, delas falarem para mim, eu tava com depressão, o Auen salvou minha vida. Eu já cheguei ao ponto de querer fazer coisas ruins comigo mesma e hoje o futebol me salvou. Então, cara, isso pra mim é o que eu acredito. Então, eu levo isso pra minha vida. Eu falei que eu entrei na faculdade para fazer a diferença no futebol. Não era, até com criança, não era apenas, eu vou ensinar um moleque a ser bom, vou ensinar a menina a jogar bola. Não. Eu quero que aquele momento pra ele seja que ele vai lembrar pro resto da vida. Não precisa nem lembrar de mim, lembrar daquele momento, do que o futebol fez pra ele naquele momento. E aqui, cara, é todos os dias isso. Todos os dias é uma história diferente. Elas chegam pra mim e falam, você me salvou. Ou aquela menina que sempre teve o sonho de jogar e nunca teve oportunidade por preconceito, ou porque não tinha aquilo perto dela, e aqui hoje ela domina uma bola, ela corre, e ela fala, cara, tô muito feliz, eu aprendi a jogar, tô aprendendo a jogar, tô evoluindo. Então isso pra mim é tudo que eu acredito. Muito mais do que futebol, né? Eu até me emociono, assim, porque o que eu sofri na outra equipe, o que eu vinha sofrendo,
E o que eu tenho aqui hoje, o melhor da Auen é esse livre-arbítrio, sabe? Você, a cada 6 meses a gente tem o poder de decidir. Eu quero competir, eu não quero competir, eu quero só treinar, eu quero só praticar uma atividade física. A gente é livre aqui. Aqui eu sempre falei que quando eu vim pra cá e as meninas do outro time acabam me seguindo, eu falo assim que eu venho ser feliz. É essa a minha fala, vem ser feliz. Algumas sim, e muitas outras já saíram da época que estava. Então é um ambiente muito acolhedor. E a Mari, que é a minha treinadora, é uma pessoa fantástica, uma pessoa de coração. E cara, qualquer um que chega não tem como não ficar. E eu quando falo da Auen, eu falo uma frase que é assim: a gente sempre chega numa final. Quando a gente não chega numa final, quando a gente não ganha, a gente sempre está em alguma final, seja aqui, seja na Pompeia ou a Ipiranga. E aí eu fico me perguntando, ganha-se porque o ambiente é bom? Ou o ambiente é bom e por isso se ganha? A Auen é isso, é o ambiente. Com o Auen, hoje eu consigo dar a parte técnica, tática, física. Muitas das vezes a gente conversa com elas, então eu tenho esse papel mental, né? Eu não aprofundo, mas a gente tem essa parte mental com elas ali. Então essas vertentes fazem com que eu, pelo menos, melhorei muito, cara, muito mesmo. E principalmente como pessoa. E hoje eu sou faminto de conhecimento, sempre quero aplicar coisas novas com elas. Elas também são famintas de títulos, né? Que querem toda hora chegar numa final. Sempre elas estão dispostas a quererem aprender mais. Então tá um casamento muito bom. Eu diria que por muitos motivos. Primeiro porque o Auen é um lugar que é um espaço seguro para você jogar. Você vai... Dentro dele, você com certeza vai se desenvolver, porque a comissão, o Rafa, a Mari, a Andressa, a Renata, todos eles te ajudam mesmo, eles focam no seu desenvolvimento técnico e na sua formação como pessoa, né? Então, dentro dos treinos, a gente tem o que eu falei pra você, a lealdade, a disciplina, o respeito. Então, o Auen, eu acho que por todos esses motivos, pelas pessoas também que são super divertidas, super especiais, são super gente boa, a gente se apoia muito, todos os jogos tem várias meninas pra vir torcer pra gente, então eu acho que por esses motivos eu vim pro Auen. Tô pensando aí. Então, meu nome é Renê, eu tenho 34 anos. Daniela, 39 anos. Eu sou formada em Educação Física e hoje em dia eu trabalho com crianças num projeto de incentivo à leitura. Eu sou formada em Comunicação Mercadológica e Análise e Desenvolvimento de Sistemas e trabalho com TI. Eu jogo futebol desde criança, com meu primo, eu jogava na escola, sempre na maior parte do tempo com os meninos. Depois comecei a jogar no clube que eu era sócia. Depois eu fiquei muito tempo sem jogar, quase 10 anos. E aí depois, aí quando eu voltei a trabalhar, quando eu comecei no trabalho, entrou uma menina, na verdade, que jogava. Acho que eu tinha uns 22. Aí ela pegou e falou, eu jogo futebol, a gente vai jogar, você conhece alguém que joga? Eu falei, eu jogo, faz muito tempo, mas... Ela, não, vamos lá, não sei o que. Aí eu voltei a jogar, e aí desde então eu não parei mais. Também comecei a jogar quando criança, eu jogava mais com meu irmão mesmo. A gente ficava brincando lá no quintal, batendo uma bola. Aí no Clube Aramaçã lá em Santo André, tinha a série feminina. E aí eu jogava na série A, B, C, eles iam me subindo de categoria, eu disputava 3 jogos por final de semana. E também parei durante um período, acabei desistindo uma parte da infância lá e voltei a jogar com 17 anos por incentivo do meu professor de Educação Física. Ele, não, Dani, volta lá pro salão, vai conhecer umas meninas que jogam. E aí acabei indo e também não parei mais, depois dos 17. Meu nome é Denise, tenho 37 anos e sou educadora física.
O futebol entrou, acho que desde que eu aprendi a correr, desde que eu sou criança, desde bem pequenininha mesmo. Sempre joguei com meu pai, né? Sempre gostou muito de futebol, sempre jogou. Tive muitos irmãos que jogavam futebol, então era isso. À medida que eu fui crescendo, fui jogando na rua, no meio dos meninos. Depois um pouquinho maior, aí eu já fui jogar salão, fui jogar em clube, né? Participar de campeonato, tudo mais. E desde então, desde sempre. Talvez na época da faculdade eu não joguei tanto, porque tinha que estudar e tinha que trabalhar. Então acho que talvez foi a época que eu menos joguei futebol. Mas depois da faculdade, aí, desde então, sempre muito futebol, muito futebol. Sou a Cristina Camargo, tenho 44 anos e sou fisioterapeuta. Com 6 anos de idade jogava com os meninos e aos 7 anos um professor de educação física, que dava aula de educação física na escola, ele me viu jogando e ele me chamou para treinar futebol de salão com os meninos dessa escola. Só que não existiam meninas jogando. Então eu comecei a treinar, mas com 7 anos, futsal. E esse professor, ele foi meu professor de anatomia na faculdade, depois. Depois de quanto tempo, mais ou menos? Depois de quanto tempo? 14 anos eu encontrei ele. Depois de 14 anos eu encontrei. E um fato interessante foi quando eu entrei no colegial, as mulheres ainda não jogavam bola. E o professor de educação física exigiu uma carta do meu pai e da minha mãe, né, no caso, autorizando eu a jogar futebol, porque ele não autorizava que mulher não poderia jogar futebol. E a diretora da faculdade, do colegial, descia na quadra para me ver jogando com os meninos, porque eu era a única mulher que jogava futebol naquela época. Passou-se um ano, mais ou menos, aos 15 anos, não passou-se um ano. Eu entrei na escola da aclimação, que era futebol de campo, que o meu vizinho me deu a chuteira dele, porque, imagina, nunca joguei. Jogava com que chute? Eu jogava com que chute? Era a escolinha da aclimação contra o time do Saad. E eu fiz um gol do meio de campo. Que ano que era, mais ou menos? 1995. 94, 95. Faz tempo. Sou a professora Mari, tenho 37 anos. Atualmente eu trabalho com ouvidoria bancária e trabalho com futebol. Sou professora de educação física e hoje eu trabalho com futebol feminino aqui no Auen. Eu jogo desde os 7, jogava com menino quando era pequena. E aí até que eu comecei num time feminino e aí foi. Aí chegou o momento da vida que você tem que fazer escolhas, né? E o futebol naquela época feminino hoje é difícil, naquela época era muito pior, né? Então aí eu cheguei num momento que eu ia trabalhar, estudar, ou eu ficava tentando ser jogadora. E aí fui trabalhar e estudar. Fui fazer educação física para viver o futebol feminino de uma outra maneira, do outro lado da quadra, né? Vamos dizer assim. Então eu me formei em educação física para trabalhar com futebol. Rafael, tenho 27 anos, sou formado em educação física, bacharel e licenciado. Hoje eu sou treinador de futebol. Quando eu comecei a trabalhar com futebol, não foi certamente como treinador, e sim como analista, como preparador físico. Então eu fui rodando até conseguir me encontrar como treinador, mas meu sonho sempre foi tentar alcançar como treinador mesmo. Então não foi nada fácil, né, como toda a profissão, mas ao mesmo tempo a gente fui de degrau em degrau, fui subindo, fui tentando me dedicar, fui tentando me aperfeiçoar. Saí muitas das vezes do futebol, eu tive outros sonhos também, alguma coisa assim do tipo, mas Deus quis que voltasse para o futebol e conseguisse hoje ser treinador, ainda mais da modalidade feminina. Hoje eu sou muito grato com elas, eu estou indo para o meu 2º ano com elas, com as adultas, e hoje a gente já tem as menores, então isso aí está mudando bastante minha vida. Então, assim, o futebol feminino hoje, para mim, é a minha principal meta.
né? Se é um dia a seleção, pode ser, mas hoje eu vivo o que eu realmente quero. Eu vivo esses momentos onde eu tô com as meninas, eu vivo o agora. E se for para ficar mais 10, 15, 20, 30 anos com as meninas, eu tenho certeza que Meu nome é ficaria. Rosângela, eu sou conhecida como Rô, eu tenho 40 anos, sou professora de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, tenho um filho de 9 anos, o Léo, que pratica muito esporte, muito. Você que influenciou ele? Eu que influencio. Consegui umas amigas, a gente começou a jogar final de semana. E aí nessa quadra que a gente alugava, existia, por coincidência, uma escola de futebol para mulheres. E aí eu comecei a jogar, na verdade, as meninas, eu falo molecada, tinha 16, 17 anos, só meninas. E aí comecei a jogar com elas e comecei a treinar com elas. E aí fiquei um ano lá, depois vim pra cá. Entrei nessa escola de futebol para as mulheres. No começo estava bacana, estava atingindo o meu objetivo, que era praticar uma atividade física, socializar, enfim. Só que chegou um certo ponto que começaram as cobranças. E aí já não estava mais legal para mim. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu estava sendo cobrada como uma atleta profissional de 20, aos 38 anos. Eu falei, não é isso que eu tô fazendo aqui. Meu nome é Isabela, mas todo mundo me conhece pelo meu apelido Urba. Tenho 18 anos e eu sou estudante. Sendo bem sincero, o machismo é muito estrutural no nosso país, então desde pequenininha, quando eu ia praticar futebol, eu olhava e falava assim, nossa, mas só tem meninos jogando aquilo, não tinha nenhuma menina. E eu nunca deixei de fazer aquilo que eu gostava, eu sempre falei, bom, se é isso que eu gosto, eu vou fazer. Assim, já teve muitos casos que falaram, menina jogar, não, a gente não vai deixar. Então, ou às vezes não passava a bola. Então, eu acho que é por conta do preconceito, machismo estrutural. Então, tudo isso afeta o fato de eu ter sido a única menina jogando. A gente foi participar de um amistoso e o técnico do outro time, que era o Roleta Russa, o técnico é o Ricardo, o Rick, ele convidou a gente. Eu vi que vocês jogam bem e tal, que é um time legal. Vocês não querem treinar lá com a gente? E aí nisso a gente foi lá, o time que a gente estava jogando ali, o amistoso, na verdade a gente só foi lá naquele dia, a gente não era muito apegado, né? E a gente gostou dele, gostou do time, e aí a gente foi pra lá. Nisso, então, tinha um nome que chamava Roleta Russa das Minas. E a gente era ligado a outros grupos masculinos que jogavam, outras equipes masculinas da Roleta Russa. E aí a gente foi indo, o time foi crescendo, a gente foi curtindo estar junto e tal. E como a gente tinha essa ligação com o time masculino, a gente tinha que respeitar algumas regras, né, deles. Então a gente não podia inventar uniforme, a gente não podia ter as coisas que a gente gostaria de ter. Nós somos do Roleta Russa das Minas e ganhamos uma vaga para competir o brasileiro agora em outubro. Só que não temos patrocínio, então estamos aqui pedindo um dinheirinho. Qualquer dinheiro que vocês puderem ajudar, com 10 reais, 20 reais, qualquer coisa. A gente vai postar o link aqui nesse vídeo, então se vocês puderem, entra lá. Por favor, gente, amigos, familiares, ajuda a gente. Ajuda, Naui! Nós não temos patrocínio e a gente quer muito participar desse campeonato. Então, por favor, 10 reais só, 10, 20, 30, 100, 200, 500 reais. Fica à vontade. A gente vai colocar o link e a gente agradece. Aliás! Valeu! O brasileiro vai ser o Espírito Santo, é por isso que a gente precisa do dinheiro, entendeu? Vamos ajudar! Aê! Roleta, caraca! Roleta! Em algum momento a gente falou, poxa, acho que é o momento da gente então seguir sozinho, né? E aí votamos, já teve a votação do nome da equipe, todo mundo sugerindo, né? E aí o escolhido foi o Auen, e assim surgiu o time.
Auen foi um nome escolhido porque ele é um nome curto, um nome que tem um significado muito bonito, que significa inspiração divina, algo que te transforma num ser humano melhor, te inspira a ser mais divino, né? Então a gente achou que tinha tudo a ver com o esporte, tudo a ver com o futebol, com o que a gente acredita, né? Que o esporte proporcione pra gente. Então acabou sendo escolhido. E a gente queria mudar um pouco, porque o nome antigo era Roleta Russa. E é um nome negativo. Nada, a gente falava, eu acho que era um nome pesado, né? Então vamos tentar agora pensar alguma coisa que seja boa, positiva. E aí foi até a ideia da Dani esse nome. Cada um sugeriu alguns nomes e ela pesquisou e viu esse nome e falou, pô, gostei do significado, mas vamos votar. E todo mundo também curtiu, então foi todo mundo na mesma linha. Foi. E acabou que foi escolhido mais pelo significado, tudo, e um nome diferente. Você não quer ir lá conhecer o nosso time, o Roleta Russa? Vai lá, faz um treino e tal. E aí fiz um treino, gostei, e aí continuei, né? Continuamos no Roleta Russa, e aí foi aos pouquinhos, cresceu um pouquinho, né? Chegou um determinado momento que a gente fez a divisão, não, divisão não, mas a gente decidiu trilhar o nosso próprio caminho como Auen, né? Mas aí até então foi disso, desde os primórdios lá do Roleta Russa, que depois virou Auen, e com pouquíssimas meninas no começo, né? Um time, às vezes treino, às vezes não tinha nem time para fazer coletivo, né? Tinha bem poucas meninas. E aí foi, desde quando a gente virou Auen em 2018, né? A gente foi crescendo, foi participando de campeonatos, ganhou um campeonato paulista, participou de um campeonato brasileiro no Espírito Santo. E aí aos pouquinhos a gente foi crescendo, né, como Auen, assim. E de verdade, como eu nunca tive base de futebol, nunca fiz, né, escolinha, nunca fiz muito treinamento, à medida que eu fui jogando, eu fui melhorando, né? Você vai jogando, você vai melhorando, você vai treinando, você vai melhorando. Mas isso já tinha 20 cacetada de anos, né? Então, aos pouquinhos eu fui meio que me destacando, né? Ela não dá essa base. Escolinhas de futebol não dão essa base. Quantas escolas femininas tem hoje? A gente conta nos dedos. Quantos projetos igual ao Auen tem hoje? A gente conta nos dedos. E masculino? Quantas escolinhas tem por aí? Então você já vê o desnível aí. Então se a gente tivesse tido isso desde pequena, cara, eu mesmo teria sido uma atleta muito melhor. Com certeza uma professora muito melhor, porque eu teria uma vivência que eu não tive quando eu era pequena. Então a base é tudo. Cara, para você ter um reconhecimento no mundo masculino, a mulher é muito difícil. Você ganhar, não que a gente procura isso, mas você receber um elogio, um feedback da sua aula legal, é quase zero, assim. Vou te falar que hoje, lembrar de um pai de aluno são poucos. Chegava assim, pô, Mari, obrigada, você evoluiu meu filho e tal. Quando eu recebi o primeiro elogio das meninas, eu falei, cara, você está fazendo o meu trabalho. E elas, não, você está fazendo mais do seu trabalho. Então, para mim, isso foi tipo uma mudança de chave também. De eu aprender a me valorizar, eu aprender a ter esse reconhecimento que eu não tinha antes, eu não me chegava. Não sabia que eu era tão boa, ou que eu resgatava as pessoas, ou que eu ajudava a acolher. E isso me fez me ver de uma outra maneira. Então eu falei que o Auen também salvou a minha vida. Então teve a convocação para uma seleção brasileira, né? São várias confederações, né? Uma confederação me chamou para a seleção brasileira, depois outra confederação me chamou para a seleção brasileira. Foi onde eu fui jogar o campeonato mundial, né? Então a gente imaginou que seria um negócio, né, muito legal e acabou que não foi, né? A gente ficou numa casa, né? Várias atletas, nós éramos, não me lembro exatamente quantas, mas talvez umas 17 atletas, mais o técnico, auxiliar técnico numa casa. Eu dividi cama com uma companheira de time, não tinha espaço para todo mundo, então a gente dividiu uma cama de casal, né? Ela dormiu para um lado, eu dormi para o outro. A gente não fazia nada o dia inteiro, nada o dia inteiro. Eu até imaginei, falei, não, vai ter um treinamento, vai ter alguma coisa, né? Tudo bem que tinham jogos todos os dias, foi uma semana, né? Mas imaginei que durante o dia poderia ter alguma coisa, né? Para entrosar a equipe e tudo mais. Então, basicamente, não fazia nada o dia inteiro e jogava à noite, né? Então,
são duas vertentes muito grandes, então, muito diferentes. Mas eu sei que agora mudou as coisas. Então, lógico, a passos curtos, tudo isso está mudando, está melhorando. As categorias menores que estão vindo vão vir com uma força muito maior. Então, o que vale é a gente continuar trabalhando com essas mulheres, com essas meninas, continuar se dedicando, tendo amor pelo que faz, porque hoje o masculino tem uma tendência de ter o ego, né? De falar assim, eu sei de tudo. Já as mulheres não. Então isso que é diferente, elas querem aprender. E esse querer aprender, essa humildade de querer aprender é muito gratificante, porque elas acabam te contagiando a você querer estudar mais por conta disso. Porque se você fala uma vertente para elas vão ser fiéis a isso. E quando elas são fiéis, elas vão questionar se não está dando certo. Se está dando certo, cara, é muito gratificante, elas ficam... sempre elas são muito gratas com isso. Então, hoje, realmente me vejo muito feliz, muito contente com o futebol feminino. Então, a gente chegou, colocou as malas e só, não tinha onde a gente ficar, não tinha o que fazer. Aí a gente eu fui conversar com o rapaz que organizava, né? E aí eu perguntei para ele, falei, não, a gente chegou lá, não tem ninguém, né? Como que vai fazer? Ele falou assim, não, isso aí não é nada. Isso aí não é nada, o que a gente está fazendo aqui é muito mais importante do que isso. Puxa, quer dizer, a gente chegou, fomos recepcionadas por ninguém. As meninas mesmo, senta aí, põe as coisas aí, senta aí e tal. Estão com fome, quer comer e tal, não sei o que lá. Ninguém deu informação nenhuma, todo mundo perdido. Então aí já foi, isso foi logo no primeiro dia, né? Falei, putz, tudo bem. E a questão, né, do final também, que a gente foi campeã, né? E aí a gente ganhava o uniforme de jogo e tudo mais. E no final você tinha que devolver o uniforme, não era seu. Se você quisesse, você tinha que comprar. Você pagava. Pagava pelo que você... a camiseta é R$50, o shorts é tanto e quem quiser levar tem que comprar. Se você não quiser, deixa aqui. E eu vi as meninas tirando assim, deixando camiseta e roupa e eu falei, não, mas eu quero levar, eu vou pagar então. Porque isso aqui pra mim é uma lembrança, eu quero levar isso, né? Comprei 4 camisetas, enfim, tive que pagar do meu bolso, mas eu vi muitas meninas deixando assim, né? Enfim. E eu via muitas meninas assim reclamando da situação, né? Enquanto a gente estava ali convivendo, você percebeu que elas não estavam satisfeitas, né? Com a maneira como as coisas eram feitas, com a estrutura, com o trato, enfim, com tudo. Mas ninguém falava nada, né? Nesse meio tempo, eu recebi uma proposta do Liverpool para jogar lá. Só que naquela época, o acesso que a gente tinha às coisas era muito escasso. Então, como eu recebi uma carta deles, tudo bem que era uma carta com o logo do time, com tudo, com todas as coisas, a gente tinha medo de ir para lá. Eu fiquei com medo de ir. Então, eu acabei não indo. Agradeci, né? E acabei não indo. E por não ter ido, eu consegui uma bolsa de 100% para fazer fisioterapia, que é o que eu sou formada hoje, na Uninove. E quando foi 2006, mais ou menos, aí eu me afastei um pouco do futebol. Porque eu comecei a estudar e trabalhar, então eu tive que me afastar do futebol nessa época. E eu fiquei só jogando, brincando. Aí eu não jogava mais com tanta frequência. O Dário falou assim, tem a oportunidade de a gente fazer mentoria para vocês fazerem faculdade fora. Aí eu fiquei meio intrigada, falei, cara, mas como que eu vou fazer faculdade fora? Porque eu nunca tinha pensado nessa hipótese. E aí ele virou e falou assim, em um mês depois, cara, meu administrador que libera, né, a verba para ele poder disponibilizar a bolsa foi demitido. E a gente também tava assim. Aí eu já fiquei, realmente, é muito azar não deu nem 6 meses já tá. Falei, bom, já era janeiro, eu falei, cara, muito em cima da hora, porque em agosto começa a temporada e aí precisa até fazer visto, tudo. Falei, ixi, complicou. Em fevereiro, no final do mês de fevereiro, ele me liga e fala assim, olha, e eu já tava mandando vídeo para outros treinadores, ele liga e fala para mim assim, não fecha com mais ninguém,
recrutaram um novo administrador e ele me liberou verba. Vou conseguir te oferecer uma bolsa tal, tal. Na hora que eu desliguei, né, eu falando com ele, eu fiquei calma. Mas na hora que eu desliguei, eu já pulei de alegria, já fiquei, cara, eu não acredito, finalmente vai dar certo tudo, nananã. Então, depois desse processo, finalmente deu certo. Vou agora, no próximo sábado, viajar. Agora, porque a minha pré-temporada começa dia 1º de agosto. E aí, passado tudo isso, bom, acabou o título, campeão, pum, 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 cada um, todo mundo embora, imaginando que ia ter uma confraternização, uma festa, um negócio. Gente, nada. Todo mundo indo embora. E aí juntou as meninas que iam embora de ônibus, né? Fomos pra rodoviária, a gente chamou o Uber do nosso próprio dinheiro ali, da própria grana, e tivemos que ficar cobrando o cara para ele ir lá pagar, porque a gente tinha chamado o Uber, né? Enfim, o dinheiro da passagem eu comprei, cheguei lá, tive que ir atrás, seguinte, fulano, eu gastei tanto de passagem, né? E aí, tal, como é que faz, tal, para poder ter esse dinheiro. E aqui em São Paulo, a gente conhecia uma repórter da ESPN, Woman, né? E ela falou, antes de viajar, ela falou, quando você voltar, vou fazer uma entrevista com você, né? Vamos lá, você me conta como foi. Falei, ótimo, demorou. Cara, eu diria que eu me fortaleci muito, né? Tanto mentalmente quanto na prática esportiva, porque eu falei, cara, se isso existe, eu vou provar pra mim mesma primeiro que eu tenho potencial. E aos poucos treinando, você vai mostrando pras pessoas, isso é uma particularidade minha, mostrando pras pessoas que a menina pode jogar futebol, porque futebol é pra todo mundo tem a oportunidade de jogar e fazer aquilo que ama. Então eu acho que isso pra mim foi algo muito importante, porque no começo você fica triste, você fica baqueada, você fala assim, por que eu tenho que sofrer isso, né? Mas no final você entende que é algo que vai te fortalecer, você buscar criar suas garras e você tentar conquistar o seu espaço. Preconceito era quando você era chamada de Maria Sapatão, em todos os jogos. João, que mais? Volta pro fogão, não tem roupa para lavar, você não vai fazer comida. Vai esquentar sua barriga no fogão e esfriar na pia. O que você está fazendo na quadra? Gente, isso aí pra mim era ânimo. Quanto mais ele falava, mais eu jogava bola. Porque eu queria provar que eu era boa pra estar ali. Muitos homens que jogavam comigo brincando, tinham preconceito. E você tinha que provar cada vez mais que você era digna de estar ali dentro. Então não foi uma época fácil. Agora, o que as meninas estão colhendo hoje foi o que a gente no passado ralou. Isso é muito bom, porque hoje a gente está vendo que o que a gente fez no passado deu resultado hoje. Demorou 20 anos? Demorou 20 anos, mas deu resultado. Isso que eu estou te contando é um delta de 30 anos, tá? Então, tem história. Então eu cheguei em São Paulo e eu dei essa entrevista. E eu contei. Gente, foi assim, assado, né? Transporte, enfim, era assim, alimentação não era a melhor coisa do mundo. Não foi tudo mil maravilhas, né? E aí saiu essa entrevista, né? E aí foi a maior polêmica, né? Maior polêmica. O próprio técnico me chamou e falou, o cara da federação também falou, enfim. Uma atleta só não tirou o corpo fora, entendeu? Falou, é isso mesmo, ela tá certa e, né? O resto, a maioria se calou, né? Ninguém falou nada, ninguém apoiou, né? Então, ficou eu contra todo mundo. Meio que fiquei eu, assim, dando uma de, né? Louca, mentirosa, e aí, né, elas se submetendo a isso para continuarem na seleção, para continuarem ali nesse status, né, que na verdade ali era
mais um desrespeito, né? Mais uma falta de olhar ali para o futebol feminino do que propriamente falar que, né, pô, nós estamos fazendo direito, né? E depois a gente ficou sabendo que no masculino não era isso, né? Enquanto a gente estava em casa, o masculino estava no hotel, né? Os meninos estavam no hotel, tinham quarto, tinha outra estrutura, tinha, né, tudo diferente. Então, basicamente foi isso, né? Eu contei ali o que aconteceu e fui banida da seleção, enfim, né? Não sou uma pessoa... A gente vai ouvindo a experiência de cada uma de vida e você vai agregando aquilo na sua vida. Então, às vezes, um conselho que uma pessoa mais velha passa para você é interessante de você ouvir para fazer diferente do que ela fez, para conseguir a oportunidade que ela conseguiu. Então, assim, no Aue a gente tem essa oportunidade de conversar com várias pessoas. Tem uma mulher que eu admiro muito no Aue, vamos dizer que é paga-pau dela, mas a Denise. A Denise jogou Copa do Mundo feminina futsal. Então, para mim, é algo, cara, surreal. A oportunidade de você poder disputar, representar a seleção brasileira em um campeonato em outro país. De repente, conhecer a Cenoura e a Dani, que fundaram o Aue. Duas mulheres que estão fundando um lugar que é especificamente treino para mulheres, que tem várias histórias, várias dificuldades, vários perrengues que passaram na vida e que conseguiram chegar onde estão hoje. Até mesmo uma pessoa, né, uma mulher que nem eu falei, passou muitas dificuldades quando era criança e hoje está muito bem financeiramente. Então, tudo isso eu acho que o Aue agrega, é ouvir histórias e conseguir levar elas para a minha vida e é isso, seguir como conselho. As mais experientes passam uma ideia muito boa para as mais jovens. E as mais jovens, elas acabam escutando e acabam querendo melhorar cada vez mais. Elas falam até, pô, minhas filhotas, é legal isso no treino, porque elas querem melhorar isso. E elas veem nessas meninas o que elas não tiveram com a mesma idade. Então, pô, é uma relação muito legal, é um ambiente muito, muito prazeroso entre elas. Eu jogo com essa paixão, com essa vontade, como se eu fosse uma jogadora, entendeu? E acho que isso aí, as pessoas acabam percebendo isso, né? Então eu vivo esse negócio. Então se eu tô num jogo, eu vou viver esse jogo. Eu vou dar o meu máximo, vou suar o sangue, né? A mulher ela vou falar uma coisa mais pesada, tá? Pode falar. Mas a mulher, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você tiver um filho, você tem que trabalhar. A sua mulher também. Quem vai ficar em casa cuidando dele se ele ficar doente? Ela vai pedir a dispensa. É a mulher que fica. Por isso, a mulher já tem esse do perfil da mulher já é o cuidar. Então a mulher acaba se abdicando das coisas que ela gosta por conta da família. Como é Cara, que eu essa correria? Eu não sei. Meu filho tem 9 anos. Vou te falar o que ele faz. Ele faz aula de skate, futebol, ele treina para goleiro, ele faz tênis de mesa e natação. Caralho, Não é porque eu obrigo. Ele fala, mamãe, eu quero fazer isso. Enquanto eu tiver condições, vá. Aí depois o que ele quer ser, aí já é um problema dele, entendeu? Mas é minha obrigação. Porque a gente é do esporte. Então não tem como. Melhor do que ficar em videogame. Essa geração, cara, difícil você achar criança como ele que gosta assim. Eu sou casada há 23, eu tô junto com meu marido há 23 anos. A gente se conhece. Metade da minha vida eu passei ao lado dele. E assim, ele é super... Eu falo pra ele, amor, você tem que jogar, não sei o que, não vai. Ele vai pra torcer e ser técnico. Ele chega lá, faz isso, faz aquilo. Aí fica ele e meu filho, mamãe, mas você devia ter chutado. E ele fica, amor, mas por que você tava lá na frente? E é assim, a gente é assim. Aí eu falo, amor, tem um jogo. Ai, de novo. Às vezes ele vai reclamando, mas chega lá, é um negócio que acho que entra na veia assim, não tem como, ele vira torcedor. Então eu sou muito grata, assim, pelo apoio, porque é muito difícil também você ter esse apoio. E eu não sei como eu lido. É comida, é lição de casa, é as coisas da escola, estudar. E é isso, eu não sei te falar assim como é que eu arrumo o tempo, não, mas eu arrumo.
O principal desafio que a gente tem é organizar tudo isso, porque ele cresceu muito, né? Até mais do que a gente esperava. E como a gente tem nossa profissão, a gente faz isso nos momentos vagos, né? Hoje em dia a gente não tem mais momentos vagos por causa disso. Mas o desafio é esse, a gente teve pouco incentivo externo. Sempre os nossos maiores incentivadores estiveram dentro da própria equipe, que são os professores que chegaram. O Rick está até hoje com a gente, hoje ele é coordenador de uma equipe profissional no Chile, feminina também. Então ele é um super incentivador nosso. E os familiares, os amigos e as próprias meninas. Agora, incentivo financeiro mesmo, por exemplo, a gente teve muito pouco. Então, apesar de ter o lado bom que a gente é totalmente independente, né? A gente não precisa de ninguém para poder dar sequência aí no que a gente acredita, tem o desafio de ter que se organizar ali no dia a dia para dar conta de tudo, né? Não somos só nós duas que organizamos o Auen. Exatamente. Tem a Bia Vaz, que não tá aqui hoje porque ela tá lá na Austrália acompanhando o Brasil. Oi, eu sou a Bia, eu sou uma ex-atleta de futebol, eu joguei por 16 anos. Comecei jogando futebol em casa com meu pai, sempre me incentivando bastante. Joguei muito tempo com os meninos na rua, o que foi sempre muito especial. Depois eu encontrei um time de futebol feminino na Zona Norte de São Paulo, no Maccabi. E aí continuei jogando com os meninos até que eu fui pro Juventus. E aí desde lá consegui passar por clubes como Ferroviária, Flamengo, me formei em Educação Física também por causa do futebol. Fui jogar fora do país, acho que o inglês era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer e aprender. Então eu tive a oportunidade de ir para fora com bolsa. Voltei para o Brasil, fui para o Foz Cataratas e o meu último ano jogando futebol foi em 2017 no Audax, em São Paulo. Tive uma passagem também pela seleção brasileira, foram 4 anos como atleta da seleção, sendo convocada, o que me traz grandes memórias. Pude jogar com as jogadoras que hoje continuam sendo referência e são pessoas que eu consegui trabalhar também junto como comissão técnica. Então, em 2017 eu paro de jogar e faço a minha transição para auxiliar técnica da seleção logo em seguida. Foi uma grande oportunidade que se abriu. Ali eu fiquei por 5 anos e meio na seleção adulta como auxiliar. Bom, o Auen eu conheci através da Renê, que é uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas. A gente estudou junto no externato, na Zona Norte de São Paulo. E a gente retomou o nosso contato depois de alguns anos sem se falar. Porque, cada um seguiu a sua vida, né? A gente se formou, enfim. Apesar da gente morar muito perto, cada um continuou fazendo suas atividades e aí a rotina acabou nos distanciando. Mas há uns 3 anos atrás a gente retomou o nosso contato e aí a gente se adicionou no Instagram. E aí tudo bem, a gente se adicionou no Instagram e aí eu comecei a reparar que ela postava fotos com um time de futebol de 7. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Auen. E aí eu fui conhecendo o Auen. E me chamava muito a atenção as fotos, me chamava muito a atenção os uniformes, me chamava muito a atenção as histórias que iam sendo contadas ali. E aí eu comecei a seguir, acompanhar, comecei a interagir. E aí a Renê começou a contar do projeto. E aí eu fiquei encantada pelo projeto, porque eu adorei a história como iniciou, eu adorei quando ela me apresentou para a Dani, para a Denise, que são elas as grandes cabeças do projeto. Então, me senti muito, muito privilegiada por poder tê-las por perto, escutar essa história tão bonita de construção da equipe, o porquê. E aí a gente começou a trocar muitas ideias e eu comecei a ficar com o Auen muito dentro do meu coração o tempo inteiro. E aí durante esses papos que a gente tem na vida, quando a gente falou do Auen, ela ficou apaixonada.
E aí começou a ficar cada vez mais próxima, assim, querer ajudar e não sei o que lá, e virou parte da comissão. Hoje em dia ela tá aí junto com a gente. O conhecimento todo que ela tem é ótimo, porque ela dá dica para os professores e tudo mais. Ela organiza essa parte de metodologia, então... Quem procura o futebol geralmente sempre teve, quando são as mais velhas, né? Porque eu tenho alunas de 20 anos, de 18, de 30, de 40, 40 e pouco. Então, a de 18, ela treina com a de 40. Então, ela fala que ela é capaz de estar com a menina de 18. Então, isso já é uma motivação. Então, quando elas procuram a atividade física, eu falo, cara, aqui você vai ver de tudo. Eu vou te fortalecer, a gente vai trabalhar o físico, a gente vai trabalhar a bola, você vai aprender a dominar, chutar, mas você também está fazendo a parte física. Então, elas procuram muito saúde. Então, quando elas gostam do esporte e falam, preciso fazer uma atividade física, e elas encontram aqui, que aqui é o lugar delas, que elas têm tudo isso, elas vão aquecer, elas vão fazer a parte técnica, a parte física, e aí elas se encontram. Então, a gente tem cada vez mais incentivado a atividade física e usando a bola como instrumento. Então, vem muito de conscientizá-las, né? O quanto aquilo está fazendo bem para a saúde delas. Muito mais do que jogo, do que futebol. Então, eu tento trazer isso para elas. Pô, você está jogando, você está aprendendo, mas também está fazendo a parte dos cuidados, né? Então, a gente orienta, eu pego muito no pé delas com... buscar o a mais. O nosso principal foco mesmo é o Instagram e o boca a boca. Muita menina que veio por indicação de outra. Então é muito bom esse boca a boca, uma menina atrás da outra. Então, e o Instagram. Então a gente faz algumas campanhas às vezes no Instagram, mas 90% é orgânico. É vendo lá em campeonato. Pô, vi o time de vocês, tem vaga? Como que faz pra jogar? Eu joguei contra a Auen na semifinal do Campeonato Paulista, por esta equipe. E eu senti que o clima era diferente. Eu falei, Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que tinha Auen em todo canto, que eu nunca tinha ouvido falar na Auen. E aí quando eu vi que tinha na Vila Prudente, eu já não estava satisfeita onde eu estava, que não era o meu objetivo, eu vim, fiz uma aula teste, fui viajar, que foi em julho, faz um ano, estou fazendo aniversário, inclusive, de Auen, um aninho. Aí já voltei e fechei o plano mensal e fiquei 2 vezes por semana. Então, eu conheci a Auen assim, num campeonato paulista. Às vezes jogou um campeonato contra a gente. Aí ela falou, pô, gostei do time de vocês, como que eu faço pra jogar com vocês? E a gente tem uma filosofia, até que a Dani meio que implantou isso no Auen. Não importa se é adversário fora, mas se a menina quiser vir treinar com a gente, as portas do Auen estão sempre abertas para todas. Independente de qualquer situação que já aconteceu. Mesmo aquelas que se comportaram mal contra o nosso time, entendeu? A gente sempre fala que muito é do exemplo que ela tem na outra equipe. A partir do momento que ela estiver com a gente e a gente mostrar como a gente funciona e o que a gente acredita, a gente acha que a gente pode transformar também o comportamento dela. Então, esquece o passado, começou no Auen agora, a partir de agora... Meio folha em branco. Exatamente. Eu lembro até hoje, eu cheguei meio quietinha, pianinha, boa noite, tudo bem? Fui cumprimentando. E aí a gente fez uma roda, se apresentou. E aí logo no que eu me apresentei, todo mundo já fez piada, porque eu jogava em outro lugar. E aí as meninas falaram assim, mas agora você tá no Auen, não sei o quê. Então agora você tem que estar no nosso pique, nananã. E foi algo muito descontraído. Então só dessa roda de conversa, né, essa apresentação já me deixou muito mais tranquilo e mais confortável para jogar. E aí, ao longo do treino, existe a cobrança, que é saudável, porque o Auen é um lugar competitivo, né, disputa campeonatos importantes. Mas assim, as meninas são super gente boa, um ambiente super confortável, que foi pra você leve, tranquilo. Então, cara, é muito divertido, eu amo jogar aqui. Todo mundo fala muito da nossa organização. Muita gente fala, pô, gosto da organização que vocês têm. Gente de outros times mesmo, que também organizam outros coletivos femininos e tudo mais. Eles falam, o Auen é diferente, porque o Auen tem uma organização, vocês levam de uma forma leve, tranquila. E eu acho que essa parte do respeito deve contar muito em relação a isso. Sim, um outro diferencial também, fugindo um pouco dessa questão de comportamento, é que a gente começou a possibilitar que elas participassem de campeonato desde a fase de iniciação, as adultas, né? Então, a maioria haviam campeonatos na região, mas era mais para quem já sabia jogar. Inclusive, começou até na Playball, né? A gente foi lá e falou, pô, a gente queria que vocês fizessem uma série para iniciantes. Vocês conseguem agitar isso? A gente vai entrar com bastante time e tal. Então, e mudou mesmo que a organização dos campeonatos aqui da região, muito por incentivo nosso. Não, o ano passado. Nossa, caraca, gente.
Não, ano passado. Era difícil achar campeonato para iniciante. Então a gente comprou que elas começaram a questionar, pô, por que a gente não joga? A gente falou, vocês querem jogar? Então vamos pra cima então. Aí a gente chamou, né, o pessoal que a gente conhece e agora já tem no Playball, já tem aqui também. E a gente começou a ver que outras equipes meio que seguiram esse mesmo caminho, né? Agora começando também. Tem bastante turma agora, criando turmas iniciantes, também colocando no campeonato. Mas foi algo que a gente deu pontapé inicial, né? Um outro diferencial também é que a gente tem agora as turmas infantis, né? Que antes não tinha. Então, de 9 a 80 anos, 90 já fica um pouco mais complicado, mas até 80 anos. Com a gente. A menina chega iniciante, então ela pode subir para o intermediário e do intermediário. Pode ir subindo. Existem muitas meninas hoje no avançado que vieram dos intermediários, das turmas intermediárias. E os professores fazem essa análise, né? Como eles estão com elas, eles vão avaliando, vão falando o que precisa melhorar e aí quando tá no nível do avançado, sobe, faz um período de teste, né? Fica um mês aqui treinando com a gente no avançado. E se a menina se adapta, ela já muda de turma. E a pergunta que eu faço para elas, você é a mesma quando você chegou? 99% da resposta é não. Elas aprenderam a correr com a bola no pé, elas estão aprendendo a dominar uma bola, a chutar, a como marcar. Então, quando você faz essa pergunta para elas, tem a mudança de chave. Elas falam, pô, realmente, eu não tô a mesma pessoa de quando eu entrei. Porque a gente achou que a pandemia ia durar 40 dias, e aí durou mais de um ano, a gente não sabia mais o que fazer. A gente falou, então vamos encerrar as aulas online. E aí a gente continuou conversando nos grupos, pô, que saudade, a gente fazia um post de vez em quando, pô, vontade de jogar um futebol, não sei o quê. E aí quando liberaram ir para lugar aberto, a gente falou, e aí, a gente vai voltar ou não vai voltar? E aí a gente até perguntou no grupo, e aí meninas, a gente vai deixar livre para quem quiser voltar. Então a gente voltou primeiro, eu acho que foi lá no Ipiranga, que retornou primeiro, a quadra lá liberou primeiro. E aí algumas meninas que treinavam no avançado, começaram a treinar alguns dias, tudo. E aí, quando liberou na Pompeia, o nosso técnico, que era o técnico da época, que era o Anderson, ele falou, pô, não vou mais conseguir trabalhar com vocês. Aí a gente fez, tudo bem, vamos procurar um outro técnico. Então, isso você acaba sendo um estímulo, você acaba fazendo olhar para si mesmo e falar, caramba, realmente, eu tô evoluindo. Então, quando chega aquele dia mais difícil, aquele dia para ela, que de repente ela acha que ela não rendeu tanto, você lembra ela o tanto que ela já evoluiu. E trazer calma e confiança, que não é da noite pro dia, né? Então, é com paciência que elas vão longe. Então, é mais didático mesmo, é trazer a confiança para elas, mostrarem que elas estão evoluindo. Elas me perguntaram se eu queria fazer um treino teste com elas. E desde lá, uma friaca, as meninas falam até hoje, uma friaca. Eu lembro que o Rafa, no primeiro treino que ele foi no outro local que a gente treinava ainda, tava um frio. Eu acho que foi o dia mais frio que a gente Ele tava muito frio, muito frio. Todo mundo com 10, 15 blusas, todo mundo de máscara ainda, que era obrigatório usar. E a gente treinou e aí a gente falou, pô, acho que gostamos dele. Logo na primeira aula, a gente falou, vamos ver, né? E desde lá, foram vários momentos mágicos, né, com elas. Então, desde o treino aqui próximo da Barra Funda. E desde lá, então, eu comecei a me apaixonar muito pela modalidade. E aí, o resto é história, né? Então, eu acho que quando passou e liberou, as pessoas falaram, preciso melhorar essa minha questão. E começaram a procurar coisas que gostavam. E aqui, por ser um lugar tranquilo, as meninas, eu acho que falaram, eu quero. E uma foi indicando para outra e quando vê, estourou. Então, depois da pandemia, foi quando a gente realmente, assim, bombou. As turmas aqui nossas ficaram cheias, a gente abriu mais turma, tinha 2 no Ipiranga, a gente abriu turma em Santo André, depois a gente fechou a turma de Santo André,
A gente abriu turma na Vila Prudente, continuou com a turma do Ipiranga. Então, de 4 turmas que a gente tinha, a gente foi para 11. Nossa. E hoje a gente tem uma turma específica de goleiro também. Então eu acho que a pandemia fez bem pra gente nesse sentido de conscientizar as pessoas de que realmente o esporte faz diferença na vida. Fiz a cirurgia, um mês depois saiu o laudo da cirurgia que era um câncer de ovário. E foi uma correria, porque eu tinha que ir para a cirurgia de novo. E no final de 2018, em outubro, eu operei. Fiz a cirurgia inteira, tive que fazer uma laparotomia, tirar o ovário, o útero, uma parte do peritônio, o apêndice, o aumento maior. Tive que tirar e fiquei um tempo afastada. Todos os dias meninas do Alwayn falavam comigo. A Denise foi para a seleção nessa época. E foi essa época? Não, foi num jogo. A Denise foi na época da minha químio que a Denise foi pra seleção. E eu tava careca, a Denise pegou e ficou fazendo assim quando ela fez o gol. A Denise teve um jogo, ela jogou com a minha camisa. Então tem coisa aí, né? A Denise jogou com a minha camisa. E um desses jogos, eu acho que foi, por acaso, foi um desses jogos que ela foi convocada pra seleção. Ela jogou muito a bola. A Denise. Então, eu fiquei um mês, né? Foi um mês de recuperação da cirurgia. Passou um mês e eu tive que começar a químio. E durante a químio, na primeira semana da químio eu ficava muito mal. Quando eu ia para a segunda semana e terceira semana eu ficava bem. Eu vinha treinar. Eu vinha jogar bola. Na segunda e na terceira semana eu jogava bola. E aí eu ia para outra químio. E entre a primeira e a segunda químio, nós estávamos em um campeonato. Entre a primeira e a segunda, não. Durante a minha químio, eu estava em campeonato. E eu lembro que minha químio era na quarta-feira e a segunda ia ser na quarta-feira. Só que eu ia ter jogo na sexta. Na sexta-feira. Aí eu pedi pra minha médica: dá pra alterar o dia da minha químio, que eu quero jogar bola? E aí na sexta-feira eu joguei a bola e eu saí do jogo. Tive que já me preparar para ir para químio no sábado. Tava todo mundo de bandana no jogo. Todo mundo foi de bandana para esse jogo. Porque eu tava usando uma bandana porque eu já tava careca, então o suor pegava nos olhos, porque o cabelo ajuda. Então eu jogava de bandana para me ajudar ao suor não ficar escorrendo tanto no rosto. E toda essa parte da químio, se eu não tivesse o futebol, não sei se seria como foi. No último brasileiro, eu ia parar. Eu estava disposta. Eu saí depois que a gente perdeu aquele jogo, eu saí soluçando de chorar. Eu e a Dani, eu soluçava porque eu falei: acabou, Dani, acabou. Não, acabou, eu tô exausta, eu não consigo mais, né? E aí a gente foi para aquele fechamento, e aí foi aquele chororô. Ele chororô e as pessoas falando porque... As pessoas não, minhas colegas, né, falando porque vocês são uma referência, porque para nós estar aqui e jogar com vocês é o que a gente sempre quis, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E eu ia falar, eu entrei no corredor falando assim: eu vou anunciar, tá? Eu vou falar que foi um prazer, eu vou dar todo o suporte, mas eu não vou mais competir. Eu vou estar em todos os treinos, mas não vou mais competir. Foi. E o Rafael soluçando do meu lado, as meninas, todo mundo emocionado, todo mundo. Eu peguei e falei assim: o que eu vou fazer? Eu vou continuar a jogar. Eu vou parar? Olha a importância disso daqui, entendeu? Olha, como que eu vou falar que eu vou parar? Não vou parar. Eu vou treinar mais, eu vou buscar um suplemento para eu ver se eu consigo ficar menos cansada, né? Vou dar um jeito. E aí aqui estou. Não parei, desisti. Acho que ninguém sabe disso, na verdade. Só a Dani. Acho que nem o Rafa eu contei. Eu falei pra ele uma vez que eu ia contar e acabou contando, então ninguém sabe disso, mas eu ia parar. Naquele brasileiro eu falei: acabou, eu vou parar,
E depois eu falei, não vou parar, agora eu vou até eu estar com meus 50 anos. Então é isso? Então vamos. Agora eu te faço uma pergunta. O que faz você não pensar em nada? A hora que eu cruzo aquele portão. Eu não penso em nada. Eu não sei que eu sou físio, eu não sei que eu sou filha. Não penso em nada. Eu só penso nela, na bola. Não penso em mais nada. Nada. Minha químio. O que eu pensava? Nada. Quando eu entrava na quadra. Por quê? Eu passava mal, eu vomitava, eu tinha dor. Então, na hora que eu entrava na quadra, eu zerava o jogo. Eu não pensava em nada. O Auen é, tipo assim, completa a minha alma, meu ser, né? Então, não consigo me ver em outro lugar, porque lá eu me sinto bem, eu me sinto completa, entendeu? Então, não tenho vontade de buscar outro lugar, né? Eu sei que ali é o meu lugar. Né? E como muitas outras meninas que também se sentem bem ali, né? Então é basicamente isso. Amor. É uma coisa que você... É aquela paixão, aquele amor pela bola que zera o teu jogo, que você não pensa em outra coisa. Você passa a quadra, você não tá pensando em outra coisa sem seu jogo. Você não pensa que você brigou com alguém, você não pensa que você tem que fazer... Que você tem conta, papai, tem boletos caindo, você não pensa em nada disso. Só pensa no jogo. É o momento zero. Tem como largar o futebol? Não tem. Com 50 anos você vai me ver jogando, certeza. A gente chegou numa conclusão, que eu acho que é o amor pelo futebol mesmo. Porque tudo isso se define... A gente começou por causa do amor ao futebol, continuou por conta disso, com todos os empecilhos que a gente tem, com todas as dificuldades e tempo que a gente tem para fazer as coisas, e continuar também por conta desse mesmo motivo. O amor pelo futebol, as amizades que a gente cria, os vínculos que tudo isso traz pra gente, entendeu? Porque não é só futebol. Pra mim hoje é amor. Eu acho que me define inteira de tudo que eu fiz já pelo Auen, tudo que eu faço e a troca do que o Auen me proporciona, que essas meninas me trazem. Então, eu acho que isso, sem amor, hoje em dia, você fazer as coisas com amor é um diferencial. E você ser recíproco é muito melhor, né? Melhor ainda. Então, isso me define. E o esporte, na verdade, é muito mais do que se tornar profissional, né? Se tornar profissional é um negocinho. A gente sabe a importância do esporte na vida de uma criança e também na vida de um adulto, né? É vê-las felizes, é vê-las dentro da modalidade que é delas, é vê-las onde elas estão num espaço seguro, onde elas podem simplesmente ser felizes, ser feliz. O que me motiva é isso, é uma coisa que lugar nenhum vai pagar esse benefício que está fazendo para minha mente e para o meu corpo, então eu não deixo de vir. Cara, é difícil, hein? Que são muitas, mas eu acho que a palavra principal pro Auen é felicidade. Eu acho que o Auen é um ambiente onde todo mundo é feliz. É um ambiente, que eu falei, seguro, é um ambiente leve, onde você chega com a cabeça quente, sai com a cabeça tranquila, você chega triste, sai feliz, você chega irritada, brava, querendo socar todo mundo quase, e você sai com um sorriso no rosto. Então acho que essa é a palavra que descreveria o Auen, felicidade. Entrou na minha vida, num momento muito difícil, que eu comecei a ficar doente e percebi que eu tinha uma doença nos ossos. Aí, eu disse que eu não queria ter isso pra minha vida. Aí fui, correndo atrás do que eu queria. Muitos pensaram que eu ia morrer, que eu não ia conseguir, por conta dos meus ossos, pá. Mas não, eu corri atrás do que eu queria, eu consegui, desde criança mesmo, saí até escondida. Faz desde 12 anos, aí eu nunca parei. No futuro se tornar uma jogadora profissional, né, que todo mundo tá aqui. Um dia eu tava na escola e os meninos me chamaram pra jogar, e eu entrei, comecei a jogar, eles me acharam boa, e aí eu comecei a criar gosto pelo futebol. Os outros achar que, eu não consigo. Através de ver a Marta jogando futebol. Faz desde 18 anos que eu jogo bola. A motivação que eu tenho é que quando eu era menor, todo mundo falava que eu não podia. Aí eu encontrei a Auen e comecei a treinar, agora eu faço parte da Auen. Eu via muitos meninos jogar, e na educação física eu era a única menina jogando.
E eu gostava, né? Só que quando tinha interclasse, essas coisas, né, pra jogar, eu não podia jogar porque era masculino. Aí eu sempre quis jogar e aí eu comecei a fazer aula. Podia estar nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, né? Que agora a feminina tá sendo visto, né? Finalmente. E é isso. E quem dia se tornar uma Marta da vida, né? O futebol entrou na minha vida desde pequenininha. Eu tinha 9 anos já e já treinava na escolinha de São Paulo. O Alwen tem uma união, tem uma amizade, tem uma leveza que é muito gostoso de jogar aqui. Através de uma amiga minha, mas eu já gostava, só não tinha tempo e oportunidade de entrar num time. E aí, através de uma amiga minha, uma conhecida minha, eu conheci o Alwen. É uma válvula de escape do meu trabalho e me ajuda na parte do emocional. Entrou desde meus 6 anos de idade, acho que era um sonho do meu pai também, né? Então ele sempre me trouxe o futebol dentro de casa e desde os meus 6 anos eu venho praticando futebol. Porque o Alwen sempre refletiu ser uma família dentro de campo. As meninas estavam sempre muito unidas, então isso refletia muito, né? E eu sempre gostei de fazer parte de algo, então ter uma família no futebol já fazia parte também. Eu sempre joguei futebol desde criança, adolescente, e aí na vida adulta, sei lá, a vida aconteceu, fui me distanciando, até que no ano passado eu tive alguns problemas pessoais e eu pensei, vou voltar a jogar futebol. Na verdade, uma das meninas daqui me convidou, por que não? Aí eu vim e me reencontrei. Cara, eu tenho uma doença muito séria, né? Então minha médica falou, cara, você precisa descarregar a energia de uma forma leve. 2 dias depois eu entrei no futebol, quase morrendo, assim, muito cansada, mas joguei e ali eu descobri essa doença faz 2 anos. Esse ano vai fazer 7 meses que eu não interno mais por causa do futebol. Eu falo que o futebol salvou a minha vida, sabe? O futebol, as meninas, o grupo salvou a minha vida. O esporte em si sempre esteve na minha vida. Então eu não joguei só futebol. Eu jogava handball, jogava vôlei, eu joguei até boliche. Então, acho que o futebol em si, a competição, conseguir dominar uma bola, chutar pro gol, fazer aquele gol bonito, conseguir fazer aquele passe, você falou, como é que eu encaixei aquele passe? Isso mexe com a gente. O futebol, ele tem uma magia diferente. Pra mim, é só você ver como é uma Copa do Mundo aqui. Então, eu nem moro tão perto daqui, eu venho por conta de tudo isso que mexe comigo. Futebol entrou na minha vida quando eu tava muito deprimida, e aí um grupo de amigas me chamou pra jogar. E aí eu não sabia jogar nada, comecei a treinar, e aí fui me encantando. A motivação é, primeiro, se sentir bem, não pensar em nada. O futebol faz isso, eu esqueço de tudo. Dar algumas risadas e fazer exercício. Isabela também, 10 anos. Pela primeira aula que eu fui da minha tia, eu fui ver como é que era a aula. Um amigo do meu pai que é jogador de futebol, para melhorar os passes, a educação física também. Para me ajudar a movimentar mais o meu corpo. Metade das coisas que jogador de futebol, arquiteto e engenheiro. Alegria. Treino. O meu é Giovana, eu tenho 14 anos. Meu nome é Lavínia, eu tenho 13. Todos os meus pais. Pra minha família também. Terapia, né? Todo lugar onde eu consigo encontrar alguma paz. Isabela, 9 anos. Porque, tipo assim, eu não tinha o que fazer em casa, só ficava em casa, aí eu quis fazer alguma coisa. Aí essa coisa que eu quis fazer era futebol. Pra poder aprender a defender, poder conduzir a bola, essas coisas. Eu não fazia essa escola, antes eu não sabia fazer embaixadinha. Ontem, quando eu fiz, no outro dia eu já estava sabendo fazer embaixadinha. Motivação.
Meu nome é Isabela e eu tenho 9 anos. Porque eu tava com muita vontade, aí eu queria jogar, eu falei pro meu pai, pra minha mãe, e elas conseguiram esse futebol pra mim. Porque é meu sonho ser a melhor jogadora de futebol pra ganhar a medalha. Bola. Meu nome é Micaela, eu tenho 10 anos. Eu conheci quando eu tinha 3 anos de idade na educação física da minha primeira escola em que eu estudei. Eu achei muito interessante e decidi treinar desde os meus 4 anos. Eu gosto porque é uma atividade que eu posso ficar dias e dias treinando e que eu mate meu tédio e que eu fique treinando assim para ficar melhor, conquistar.